Agora sim, maravilha. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, todo mundo, boa noite. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando aí, galera. Maravilha. Boa noite. Estamos direto aqui da CD6 lá para essa live maravilhosa. Vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia, como que os profissionais estão se comportando aí nesse período complicado. E ninguém melhor do que o Ricardo Acan. Para quem não conhece ele é Master Coach de Negócios e Executivos. É um cara que é parceiraço meu da CD6 aqui, que não podia pensar numa outra pessoa melhor para discutir sobre esse assunto aí. Ricardão, muito obrigado por ter aceitado o convite de primeira, assim, já quando a gente conversou. Fiquei muito feliz. E queria um pouquinho, né? A maioria do pessoal ali talvez não conhece um pouquinho sobre sua história, suas especialidades. Fala um pouquinho de você aí, Ricardo, sobre o que você faz diretamente. Valeu, Rodrigo. Eu que agradeço primeiramente o convite, agradeço a confiança e para falar de um assunto que, na realidade, todos nós estamos caindo de paraquedas, né? Porque jamais antes vivemos uma situação como essa, então é algo novo para todo mundo. Agradeço aí a oportunidade de compartilharmos ideias, porque eu acho que o grande crescimento é exatamente a gente poder trocar informações e, com isso, dar um passo à frente. Mas para quem ainda não me conhece, eu trabalho nesses últimos 6 anos como coach de negócios e executivos. Hoje eu sou Master Coach, né, e executivo. Tenho formação em Direito, tenho formação em Administração de Empresas e nesses últimos anos que eu venho me dedicando principalmente na parte do negócios e executivos, eu me dediquei um pouco na liderança criativa. Então, quando você me fez o convite, né, e falou, cara, é um tema desafiador, eu acho bacana, porque realmente é um tema desafiador, mas eu posso dizer para você que a única surpresa que eu tive foi de antecipar 2, 3 anos, mas não da situação. A situação, já que eu vinha estudando aí a liderança criativa, a situação realmente era algo previsível, mas na minha visão, de 3 a 5 anos. E, de repente, neste ano, nós tivemos praticamente uma mudança em 5 meses, né? Então, realmente agradeço aí a oportunidade e vamos ver o que a gente consegue aí trazer de clareza para quem está assistindo aqui pelo Instagram ou pelo Facebook. Vai ser um prazer enorme compartilhar um pouco aí do que a gente vem se aperfeiçoando, estudando e tendo até como alguns cases, né, através de alguns atendimentos nesse segmento. Não, perfeito. E até, pessoal, todo mundo que está entrando aí, nós também estamos ao vivo lá no Facebook, né? @Ricardo Acan lá, dá uma procurada lá, galera, no Facebook da CD6 também. Lá você consegue fazer toda uma interação diferente lá. Então, quem quiser seguir lá por essa outra plataforma, estamos esperando vocês lá. E é bem isso que o Ricardo comentou, né, pessoal? É um período diferente. E uma das primeiras coisas que eu já quero começar perguntando para o Ricardo ali é justamente assim, os profissionais, hoje em dia aí, que são os nossos alunos, como que esses profissionais aí, na sua opinião, foram diretamente impactados? O que isso aí influenciou a vida dos profissionais que estão no mercado hoje aí? Na sua opinião, o que a pandemia diretamente impactou para esse pessoal? Olha, eu acho que dentro do que a gente já vinha percebendo, existia ali uma certa relutância por parte de alguns profissionais de poder justamente entender um pouquinho dessa necessidade de adaptação, mudança e percepção de que nós, quando nós estamos falando, por exemplo, de liderança, as pessoas vinham muito naquele conceito antigo de liderança linear. E aí aquilo, né, você recebe ordens e executa. E o que acontece? Nesses últimos meses, principalmente, né, nesse ano, a gente percebeu que isso hoje já não é mais o que vai acontecer, não só dentro das empresas, ou seja, as empresas não poderão mais ficar apenas focadas nessa ideia de uma liderança linear, mas sim uma liderança mais abrangente, mais participativa, mais colaborativa. E aí isso é o que vai impactar diretamente, no meu entendimento, para quem está no mercado de trabalho, seja quem está começando ou seja quem aspira aí
a possibilidade de uma liderança, a possibilidade de crescimento dentro de uma empresa, ou até mesmo de empreender através do seu próprio negócio. Não, sim. E o cara que está empregado hoje, né? O que seria a preocupação dele? Tipo, tá, eu estou empregado, mas a empresa hoje em dia, ela está tendo mudanças incríveis. Esse profissional ele precisa se ajustar, ele precisa se reinventar, né? O que esse profissional precisa, assim, se fosse para dar uma dica direta, assim, cara, você precisa fazer isso porque senão você está ficando para trás. Você é um cara que não está se encaixando na empresa. Olha, na realidade, a gente fala que especialização, né, conhecimento é fundamental em todos os momentos, nesse agora mais do que nunca. Quando a gente vê hoje que a inteligência artificial e a robótica está substituindo uma sequência de profissões, tem gente que está entrando na faculdade hoje para fazer uma faculdade que está fadado a desaparecer ou ser muito mais difícil a entrada no mercado. Então, o que eu entendo que a falta de conhecimento, a falta de informação, né, a pessoa ficar naquela situação que a gente fala, deixar a vida levar, né, pelas oportunidades, ela não tem o domínio do seu, digamos, da sua vida propriamente dito. Como que eu vou direcionar esse meu conhecimento? Como que eu vou buscar esse aprendizado? Qual é o segmento que eu devo investir? E isso não é só dentro da onde ela está trabalhando nesse momento. A pessoa se obrigaria a ter um conhecimento um pouco mais amplo, até mesmo para poder perceber as oportunidades. O que a gente vê hoje, que eu tenho falado muito, inclusive, principalmente nos meus atendimentos, é que está todo mundo hoje com foco no problema. Quer dizer, a partir do momento que você foca um problema, o que você vai mais ver são problemas. Então, isso eu acho que já é um diferencial. E a gente fala assim, ó, esse exercício é muito bacana, porque se a pessoa parar para pensar, quando ela pensa em comprar um telefone, pensa em comprar um carro, ela começa a focar naquilo, de trocar de carro, ver um carro, e no momento que ela faz aquela pesquisa, ela começa a perceber e começa a ver muito mais aquilo que ela está procurando. Então, por quê? Porque naquele momento o foco dela está naquela situação. A partir do momento que você tem foco em algo, o que vai despertar mais a tua atenção e vai pipocar na tua frente ali, é exatamente aquilo que você está focado. E o que nós vemos hoje? Muitas pessoas o tempo inteiro falando do quê? Problema, problema, problema. E o que elas estão vendo, na realidade, nesse momento, são problemas. Aí eu recebi uma pergunta até, que eu achei muito interessante, que essa pergunta me foi feita há uns 2 meses atrás, dizendo assim, o que você tem de diferente de mim, né, para esse momento, sendo que você está vivenciando o problema tanto quanto eu? Por que você acha que você vai encontrar a solução, você vai encontrar alternativas mais rapidamente do que eu? Eu falei, olha, eu não sei se eu vou, mas você tem que entender é o seguinte, se você está olhando para o problema, eu até dei um exemplo para que fique mais claro, vamos imaginar que o problema esteja aqui na palma da minha mão. Se eu coloco aqui, ó, na minha direita, eu estou vendo o problema, mas você entende que o meu foco nesse momento é a câmera. Então, eu estou focado na câmera, o problema está ali, eu percebo que ele existe, mas ele não está impedindo a minha possibilidade de vislumbrar uma solução. O que eu vejo muitas pessoas hoje, colocando o problema na frente dos olhos. Resultado, o que ele vai ver? Apenas problemas. A solução que aparecer, ou qualquer pontinho de expectativa ou esperança que surgir, essa pessoa que está o tempo inteiro ali, ó, olhando para o problema, não vai conseguir vislumbrar. Então, eu digo que hoje o nosso diferencial, que estamos olhando para o segmento de maneira positiva, faz com que você tenha uma percepção de uma possibilidade a respeito do que seria, vamos dizer assim, uma alternativa de crescimento, de evolução, de adaptação, de inovação. Então, é só isso. O que muda não é a nossa expertise propriamente dito, o que muda é onde você está colocando a tua atenção hoje. No meu caso, que trabalho com desenvolvimento de pessoas, né, desenvolvimento profissional, o meu foco está exatamente em encontrar soluções. Eu estou vendo toda essa mudança de mercado, essa movimentação como uma grande oportunidade. Oportunidade, inclusive, para você bater a poeira, olhar para você e dizer o que eu posso renovar, o que eu posso mudar, aonde eu posso melhorar. Então, é nesse sentido que eu falo que talvez o profissional que vai se destacar é exatamente esse profissional que vê nesse momento uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de ser mais colaborativo, uma oportunidade de realmente trazer uma situação que tem a ver com a sua expertise e não necessariamente com a sua profissão.
Cara, com tudo isso que você falou, eu lembrei de uma frase que eu escutei de uma pessoa sensacional, você vai lembrar, que dentre as várias que eu guardo para minha vida, que eu trouxe mesmo, assim, que me falou uma vez assim: se você acha que você pode fazer uma coisa, você está certo. Se você acha que você não pode fazer, você também está certo. Depende justamente do seu foco. Então, eu sempre penso isso, cara, não, acho que eu não consigo fazer. Você não vai conseguir fazer mesmo. E tem muito a ver com isso. Esse foco eu acho que é importantíssimo mesmo. De acreditar naquilo lá e focar no que você quer. Se você focar no problema, meu irmão, você vai conseguir aquilo lá, só mais problemas. Eu estou compartilhando algumas telas aqui, né, para quem está assistindo através das fanpages ali, né, no Facebook, e realmente eu tinha separado essa frase até, foi coincidência você ter feito a pergunta, essa é uma frase do Henry Ford, e na realidade isso está totalmente certo. Eu, inclusive, tenho até situações que eu posso trazer como exemplo, onde a pessoa, no momento em que ela direciona a atenção para uma incapacidade, ela vai se sentir incapaz. Além do mais, o que a gente fala? Quando você entra, por exemplo, no mercado de trabalho, qual é a tendência do ser humano? A tendência é eu olhar para alguém e me referenciar a partir daquela pessoa. A partir do momento que eu tenho uma referência, eu começo a olhar o que aquela pessoa tem de bom. E eu faço uma referência com o que eu tenho de pior. Você entende que, nesse momento, qualquer pessoa vai se sentir inferiorizada justamente por uma comparação que não faz sentido. Porque, na realidade, você vai sempre estar olhando para o melhor lado de alguém e para o teu pior. Então, é uma comparação injusta. E aí, quando você traz essa frase do Henry Ford, a pessoa começa a dizer, não, cara, eu acho que eu não tenho essa capacidade, eu acho que eu não tenho essa possibilidade. E aí é onde começam as limitações propriamente dito. Então, é claro, se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. Porque a crença é tua. E quando a crença é tua, a gente fala que, inclusive, é a mesma coisa da culpa, né? Quando a crença, a culpa é tua, você coloca onde você quiser, você dá para quem você quiser. Então, realmente, essa autoconfiança é importante. Mas a gente fala que, só para complementar essa ideia, já que nós estamos falando em adaptação, crescimento, desenvolvimento, a autoconfiança ela não vai vir de graça, não é um presente que cai do céu. Ela precisa vir através do quê? Conhecimento, prática e repetição. Na medida em que você está entrando num segmento, entrando numa área, buscando uma oportunidade profissional, você tem que buscar conhecimento. Esse conhecimento tem que ser exercitado. A partir do momento que você exercita esse conhecimento e você repete esse conhecimento, a tendência é você acabar sendo excelente naquilo que você faz. Só que isso demanda hora. E a gente vê hoje, principalmente essa geração que vive muito através das mídias sociais, a gente percebe uma necessidade de imediatismo. As pessoas querem muito resultado ontem. O cara quer começar a trabalhar na empresa hoje e amanhã ele já quer ser diretor. E a gente sabe que ele precisa de um momento para poder evoluir. É como qualquer semente. Você planta a semente, ela precisa de um tempo para germinar, para poder chegar no momento de ser árvore e no futuro dar frutos. Cara, isso demanda um tempo. E esse imediatismo que a gente está vivendo hoje em dia está roubando muito as pessoas. A gente fala assim que as pessoas estão ansiosas. Mas por que elas estão ansiosas? Porque a ansiedade é excesso de futuro no presente. A pessoa começa a trazer muito futuro no dia de hoje e ela começa a viver ansiosa. Então, quando você não consegue administrar esse momento presente, você começa a ter dificuldade de poder viver aquilo que a gente fala que Deus coloca nas nossas mãos todos os dias, que é o presente do dia de hoje, né? Em vez de você viver o dia de hoje, você fica vivendo uma expectativa, uma ansiedade de olhar para o futuro, sendo que esse futuro, vou dar uma notícia muito ruim para quem está vendo aqui, esse futuro não vai ser vivido. Por quê? Você sempre vai viver o presente. O futuro é uma expectativa ou uma preparação desse presente para um momento futuro. Você pode, sim, se preparar hoje para ter um trampolim, uma melhora, um resultado daqui a algum tempo, mas você precisa fazer algo hoje. E eu acredito, tudo isso que você falou, nesse período que a gente está vivendo aí, o trabalhar em home office é um desafio total nisso daí. Eu tive uma dificuldade muito grande de adaptação por vários motivos. Essa ansiedade, você sempre tentando prever coisas, antecipar, e eu fiquei num turbilhão mesmo trabalhando no home office, assim, para esse profissional, nesse momento, pensar nessa questão de viver realmente o presente e deixar e seguir a vida mesmo, né?
acho que foi bem difícil nesse período. Muita gente teve uma dificuldade grande. Eu escuto pessoas falando justamente, não, foi a melhor coisa, tudo. Cara, um serviço que aqui dentro da CD6 eu demoro 2 horas para executar, em casa eu estou demorando 4, está demorando em média o dobro do tempo para executar o mesmo serviço. E eu acho que muita coisa dessa ansiedade, porque eu ficava pensando em coisas futuras, assim, sem focar na solução, tá? Pensando em problemas, em dificuldades do home office, e isso me atrapalhou bastante. Inclusive, eu tenho um vídeo curto, logo no começo da pandemia, que eu gravei, inclusive está aqui no Instagram, né? Falando sobre isso. Mas eu até compartilhei um slide agora, para quem está olhando pela fanpage, que fala exatamente isso. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levantar em casa. Por quê? Porque assim, ó, se você parar para pensar em casa, o fato de você estar em casa não é o meu caso, tá? Por que não é o meu caso? Nos últimos 4 anos, eu trabalho em home office. Então, assim, eu me especializei no atendimento online. Então, a maior parte hoje dos meus clientes são online. E eu tive um momento, mesmo fora da pandemia ainda, nos anos anteriores, em que mais da metade dos meus clientes eram atendidos online. Inclusive, eu tenho clientes hoje fora de Curitiba, até mesmo fora do Brasil, que eu nunca conheci essa pessoa pessoalmente. Eu sempre falei com ela online e essa pessoa teve resultado, evoluiu. Então, para mim, esse modelo já era o modelo ideal. Por quê? Vamos pensar no sentido inverso. Assim como eu posso atender de casa, eu também posso estar em qualquer lugar do mundo atendendo o meu cliente online. Olha a liberdade que isso proporciona. Então, veja, você tem como olhar para o problema, olhar para a solução. Eu olhei para a tecnologia como a possibilidade de ver nisso um trampolim para aquilo que eu almejo, que é liberdade. Então, isso faz parte dos meus valores. Eu fui entender isso dentro do meu processo de coaching lá atrás. Então, a partir desse momento, quando você começa a vislumbrar que o home office, você ganha tempo, que você não está se deslocando, você ganha tempo porque você pode administrar melhor a sua agenda, aí vem a grande pegada, porque o cara está em casa, ele fala assim, eu estou em casa, então eu posso tomar um cafezinho mais repleto aqui, daí o cara, em vez de entrar no escritório às 8h30, ele entra às 10h. E aí, consequentemente, o cara fica maluco, porque ele já começa a perder tempo. E de pijama. Eu estou em casa, mas olha aqui, eu estou em casa, eu estou trabalhando em casa. Então, é isso que faz a diferença. Você tem que sair de casa para o teu cérebro entender essa mudança, para que quando você sair de casa e for para o teu escritório, no meu caso, hoje eu tenho um escritório em casa, eu já deixei isso aqui preparado, inclusive eu posso atender clientes nesse espaço sem que o cliente entre na minha casa, eu tenho uma entrada individual. Então, assim, teve momentos que ao invés de eu usar a porta de conexão com a minha casa, eu saía de casa e entrava pela outra porta, a porta que os clientes entram, para ter a sensação, para no primeiro momento criar o hábito, né, para ter a sensação de justamente estar em casa. Então, não estar em casa. Então, dentro dessa situação, quando você foi para o home office, o que aconteceu? As pessoas, elas não tinham agenda, e aí começa uma situação também. Em casa, a família acha que ele está em casa. Não, e família, aí... isso que eu ia comentar, porque eu sei que você tem filho, esposa, tudo. Eu também, então, esse foi um ponto que me bagunçou mais ainda, filhos. Sim, eu faço um acordo com o meu filho. Eu chego aqui na porta do escritório e falo assim, o papai está indo trabalhar. E aí eu dou tchau para ele, como se eu estivesse saindo de casa. E ele entende isso. E aí a mesma coisa, por exemplo, agora há pouco, ele estava aqui, ele queria ficar no escritório. Aí a gente tem que explicar para ele, olha, eu vou estar na webcam. Quando eu vou estar na webcam, ele já sabe que eu vou estar ou atendendo ou numa reunião ou fazendo o que a gente está fazendo aqui. Ele já entende, ele tem 2 anos e meio. Então, assim, você tem que começar a conversar com a criança para que ele perceba isso. Mas já aconteceu de eu estar numa reunião do BNI e ele entrou tranquilamente, subiu no meu colo, olhou para a câmera, começou a dar tchau, só que já era o final da reunião, a galera deu tchau, cumprimentou e tal, peguei, dei um beijo, falei, então tá, agora você espera o papai lá, minha esposa veio, pegou ele e levou, então isso é o home office, mas o mais importante, na realidade, é você separar um canto na tua casa
para você trabalhar. Isso pode ser no teu quarto, isso pode ser num canto onde você consiga ter um espaço de trabalho, como se você tivesse a tua mesa de trabalho. Ali você vai deixar as tuas coisas, ali você vai deixar o teu dia a dia. Para quê? Para que o teu cérebro vai se sentir trabalhando nesse momento. E você tem que fazer um acordo com a tua família, até para que você consiga entrar, que a gente fala, né, num estado de flow, né, concentração. Para que isso aconteça, você precisa estar conectado com o que você está fazendo. E a tua família não pode te interromper a cada 5 minutos, porque senão você não consegue. Então, o que você faz? Eu sugiro, para quem não conhece, o método Pomodoro. O método Pomodoro é aquele que você trabalha com blocos de tempo. E aí você pode fazer uma combinação com a tua família. Olha, eu vou fazer aqui 2 pomodoros, que daria mais ou menos aí 40, 50 minutos, depende de como você determina. Daí você tem 5 de prêmio, você tem 5 de tempo para você. Aí você sai do teu espaço, vai lá, toma uma água, dá um abraço. Isso eu acho maravilhoso, o fato de você trabalhar em casa. Aí, olha, então agora estou voltando. Então, é agenda, é você dizer, agora eu vou responder e-mail, agora eu vou passar um orçamento, agora eu vou fazer tal coisa, né? Então, essa organização pegou todo mundo no caos, porque ninguém tinha separado o ambiente de casa do trabalho. No meu caso, já estava pronto. Por quê? Porque eu já estava preparado para essa mudança, mas eu não imaginava que ia acontecer agora, né? Então, para mim, o que mudou na realidade foi que eu passei a atender 100% online. Mas eu acho que é um exercício. E como qualquer prática, né, como qualquer hábito, você precisa de um tempo. Mas só que nós já estamos beirando aí, daqui metade de setembro, são 6 meses nessa situação. Quem será que não se adaptou ainda? Entendeu? Não, então, realmente, isso é importante. Aqui, né, estou pensando agora no início de conversa contigo aí, no cara que está empregado mesmo. E o que você acha que muda nas empresas, assim, pensando agora a empresa em si? O comportamento da empresa, até de cobrança desse profissional, o que a empresa tem que ter de flexibilidade, pensando assim, para que ele consiga o melhor aproveitamento do profissional nesse período de pandemia? Então, veja só, quando a gente fala, e eu gosto de tocar nesse assunto, porque, assim, tem empresas que eu já vinha trabalhando há mais ou menos uns 3 anos, e nesse momento as empresas ainda não estavam atuantes, mas elas já estavam preparadas para toda essa mudança. Então, o que aconteceu? No momento que foi a necessidade de se adaptar, eles já estavam preparados, eles só precisaram realmente usar o que já tinham se preparado. O que a gente vê normalmente? Aquele conceito de empresa onde o líder decide, o líder acha a solução, ou o dono, né? Se a gente for falar, dependendo da empresa, né? Nós temos ali o dono da empresa. Quando ele acha a solução, ele vai no colaborador e entrega. E normalmente esse colaborador, quando tem dúvida, e o que a gente vê mais nesse sentido, ele simplesmente vai até esse líder e faz uma pergunta. E o líder, muitas vezes, em vez de dizer qual seria a melhor alternativa para que esse colaborador encontre a melhor alternativa, esse líder vai lá e responde. E aí, o que ele está fazendo? Ele está impedindo desse colaborador se desenvolver, desse colaborador crescer. Ao mesmo tempo, esse colaborador está criando um hábito que eu não tenho solução para nada. Eu sou, desculpa a expressão, um pau mandado. O que mandarem eu fazer, eu faço. Só que você entende que hoje você manda um computador fazer algumas coisas. Hoje eu recebi uma ligação e eu falei 100% com uma máquina. E dependendo da minha resposta, a máquina me dava uma outra resposta complementar. Inteligência artificial, se você é um colaborador que faz exatamente isso, os teus dias como colaborador, como empregado, estão contados. E aí eu falo o seguinte, se você tem, na tua percepção, você começa a olhar e começa a ter soluções ousadas, você tem que, na medida em que você se envolve com o teu trabalho, você passa a ter ali mais segurança para poder ser colaborativo, isso vai fazendo com que você se destaque. E a gente vê muito hoje aquele colaborador que fica ali fazendo o que a maioria faz, a média. Se você procurar no dicionário para ver o que é média, mediano, você vai encontrar a palavra medíocre. Se você é mediano, em todos os sentidos, você é medíocre. Por quê? O cara que está na média, ele tá ali, ó. Eu estou fazendo o que estão me pagando.
Consequentemente, quando ele se coloca nessa posição, estou fazendo o que o meu salário supostamente estaria pagando, ele passa a ser mediano, ele vai ser mais um medíocre naquela empresa. Só que hoje a gente está vendo o seguinte, quem não se identificar com a cultura da empresa, muito provavelmente não vai conseguir dar continuidade nesse processo. Só que aí vem uma outra questão, já que você falou das mudanças da empresa. As empresas precisam fazer mudanças para quê? Para criar uma cultura que faça com que esses colaboradores se identifiquem com elas e queiram trabalhar contigo. E quando eles querem trabalhar contigo porque se identificaram com a cultura, nessa visão da liderança criativa, ele não precisa mais ser monitorado, ele não precisa mais ser fiscalizado. Por quê? Vamos pensar num conceito de empresa moderna, vamos pensar num Google, num Facebook. Você acha que as pessoas que trabalham nessa empresa, elas são monitoradas? Você acha que eles ficam em cima? Eles têm liberdade de horário para entrar, eles podem escolher a roupa que querem trabalhar. Quem não leu ainda, tem um livro do Google que você consegue perceber essa questão, e não é agora, isso aqui já vem de algum tempo. Só que essas pessoas querem trabalhar e elas se identificam com a cultura dessa empresa e elas vão se esforçar para entregar resultado. Então, o líder hoje, ele não pode ficar só mandando e esperando feedback. Ele tem que ter uma equipe mais colaborativa, ele tem que ter, na realidade, uma equipe que entenda que hoje é necessário uma visão mais disruptiva, uma visão onde você desconstrói padrões. E se o padrão da tua empresa é eu mando e você obedece, amigo, você está fadado a perder o teu negócio muito em breve. Por quê? Vai chegar um momento que você acha que você é empresa e a empresa tanto é individual que ela é uma pessoa jurídica, é uma pessoa além de você. Então a empresa hoje é um ser que ela pode sobreviver independente de você. E aí, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos a visão do líder, que é aquela visão linear, ele não aceita ouvir a equipe, a participação da equipe. E às vezes essa equipe, ela tem uma solução, cara, que vai muito além da expectativa de quem está ali. É claro que quem está na liderança vai precisar, em algum momento, tomar uma decisão. Ele pode ser a última voz, mas quando ele abre o ouvido para a sua equipe, ele começa a perceber que a empresa vai muito além dele. E aí vamos levar isso para as duas vias. Tanto o dono do negócio tem que ter essa mudança de mentalidade, que a gente fala de essa metanoia, assim como o colaborador tem que ter essa mudança de mentalidade. Porque a partir do momento que esse colaborador entende que ele está mais participativo, ele pode contribuir mais com a empresa, e outra, não com a sua profissão. É aí que vem a grande pegada, porque essa pandemia mostrou que a profissão, algumas, vão deixar de existir. Aí quer dizer que a profissão vai deixar de existir e eu vou ficar fora do mercado? Depende de você. Lembra aquilo que você colocou do Henry Ford? Se você acredita que pode ficar fora do mercado, você está certo. Se você acredita que pode contribuir, fazer a diferença, evoluir, você também está certo. Então, nessa questão, essa visão, que seria uma visão mais participativa, uma visão mais colaborativa, esse profissional que vai estar trabalhando numa empresa, ele pode rapidamente se destacar, rapidamente aparecer para uma liderança, porque ele não está fazendo só o que foi mandado. Tem um livro que eu recomendo, 5% More. Se você procurar esse livro, entregue 5% a mais sempre. Então, se você está fazendo isso hoje, você vai lá e entrega um pouco a mais. Ah, mas o que eu ganho com isso? Isso é cultura de escassez, gente. O que eu ganho com isso? Isso é mesquinharia. Você, como colaborador, você está trocando o teu tempo, né? A tua mais-valia ali. Cara, colabore com a empresa, porque você vai ser o primeiro a ser lembrado no momento em que a empresa precisar de alguém, porque você sempre esteve ali, você sempre colaborou, você sempre contribuiu, você sempre entregou um pouco a mais. E essa é uma cultura que, se você desenvolve enquanto colaborador, enquanto empregado, quando você tiver a oportunidade de ser dono do teu negócio, você vai levar essa cultura já instituída na tua vida para o teu negócio. Não, com certeza. O funcionário, muitos, né? Muitos não, sei lá, mas tem uma grande quantidade ali que trabalha pelo dinheiro só, né? E muitas vezes eu fico pensando justamente nisso, assim, que o cara chega assim, eu quero um aumento. Mas, cara, tu quer um aumento por quê?
o quanto você está valendo no mercado? Você está concorrido no mercado? Você, sabe o que você está entregando de diferente? Fazer o que você tem que fazer é obrigação. O que você está fazendo a mais? Entendeu? Se você foi contratar, apertar esse parafuso. Tá, você vai lá e aperta o parafuso, mas e aí? Você está fazendo algo diferente, né? O querer eu quero, mas por que você quer ganhar mais também? O que você está entregando a mais? Mas foi perfeito isso daí, a Akan. E também uma outra frase, a frase lá, né? Foi o Akan mesmo que comentou essa frase comigo, do Henry Ford, uma outra frase que o próprio Akan me falou, que me marcou bastante, que eu levo para a vida lá, que eu tinha o costume antigamente de falar assim, não, pode deixar, eu vou tentar fazer isso. Não, pode deixar que eu vou tentar fazer isso aqui. E eu bani da minha vida a frase tentar, né? Porque como diz no coaching, né? Quem tenta não faz. Quem tenta não faz, né? O Akami falou isso uma vez assim, falou, cara, para de falar tentar. Quem tenta não faz. Você vai fazer, vou lá, vou fazer isso. Se você ficar tentando, você não vai fazer nunca. E realmente, você ficar aí na tentativa, não pode deixar, eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo, cara, você não vai fazer. Então você tem que me falar e falar para você mesmo, né? Tipo, eu vou fazer isso daí. É isso aí. Não, é isso aí. Assim, ó. Desculpa. Tô te ouvindo, pode falar. Então, assim, e o cara que, por algum motivo, acabou estando desligado da empresa e está disponível no mercado devido a toda essa pandemia, realmente, muitas empresas, por mais que tentaram diversas ações, tudo, foi um período muito complicado aí, está sendo para diversos segmentos. E o cara ficou desempregado por algum motivo, assim. Na sua opinião, Akan, para ele realmente continuar sendo um candidato que seja disputado pelo mercado, para realmente ser escolhido, o que ele precisa fazer? Agora, o cara que está desempregado, assim, o que ele tem que correr atrás? Porque se ele ficar na mesmice lá, assim, com o currículozinho embaixo do braço, entregando de porta em porta, o que você me dá de dica para o cara que está desempregado, que ele precisa entrar novamente no mercado de trabalho nesse período aí? Bom, vamos pensar o seguinte, a gente está, como eu falei, às portas de 6 meses desse momento que radicalizaram os negócios, né? Quer dizer, o momento radicalizou todos os negócios no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo, mas vamos trazer aqui para a nossa realidade. Aí a minha pergunta seria assim, o que você fez nesses 6 meses? Quais foram quais foram os pontos fortes que você destacou e tem valorizado? Quais são as suas habilidades que, de repente, você falou assim, nossa, essa minha habilidade aqui me permitiria... Mas imagina o emocional desse cara em família também. Eu acho que, tipo, até o emocional dele, no primeiro impacto, eu falei assim, cara, no meio dessa bagunça agora, acho que o impacto emocional do primeiro ponto ali deve ter sido uma pancada fortíssima para esse cara. Eu imagino, porque todos nós tivemos esse impacto. Se você for olhar, eu tinha inclusive 2 negócios concretizados em fevereiro, contratos prontos, onde eu assinaria esses contratos que dariam um montante considerável, que me daria tranquilidade para trabalhar até a metade do ano, sem me preocupar em fechar outros negócios. E quando eu cheguei naquele momento, a ligação foi, vamos ter que deixar isso para o segundo semestre. Tem coisas que eu estou retomando agora. Então, não foi só para quem estava empregado. Porque para quem estava empregado ou desempregado, vamos dizer, o desempregado, o governo deu um apoio aí também, mas imagina para quem tem um negócio. Se você trabalha ou não, o teu negócio tem um custo. Você precisa pagar esse custo todos os meses. E isso leva em consideração a vida das pessoas. Aí tem várias questões que a gente poderia pegar, que seria, por exemplo, o teu planejamento financeiro, quer dizer, se você está trabalhando, quanto você está reservando daquilo que você ganha para uma situação de emergência? Mas aí não sou eu que vou te ensinar a fazer um planejamento financeiro, mas isso é uma das coisas que eu, como profissional na área do desenvolvimento humano, vou te questionar. O que você pode fazer para ter um percentual do teu salário reservado para uma emergência? Se você não fez, aproveita esse momento agora, é uma lição que você teve. Daqui para frente, no próximo negócio, onde você estiver, começa a pensar nisso. O que a gente vê mais? As pessoas têm aumento e elas começam a elevar o padrão de vida para aquele valor que elas estão ganhando. E elas não guardam nada. Então, claro, isso tudo são lições.
Assim como a gente viu... É uma lição complexa pra caramba, eu vejo assim, porque eu percebo muito isso. Cara, você vive conforme você ganha, é inevitável ali, assim, né? Você vai aumentando, assim, é uma educação financeira complicadinha. É uma educação, na realidade não, é uma falta de educação financeira, na realidade. Falta de educação. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a fazer isso. Então, vamos pensar numa coisa. Esses 6 meses que nós tivemos agora, que vai completar, eu perdi o emprego, vamos imaginar assim. Eu tenho, como eu falei lá no começo, eu tenho como olhar o problema ou como olhar a solução. Ou seja, eu posso ficar focado, eu perdi o emprego e ficar naquela zona do coitadismo, né? Ficar me vitimizando. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Ou eu posso arregaçar as mangas e ir para cima. Você entendeu? Então, assim, lembra, a decisão está na tua mão. E eu acho aí que vem o maior dos fatores que eu falo que foi o que Deus nos deu, né? Esse livre-arbítrio, esse poder de decisão. Você tem o poder de decisão, você tem o poder de ir para a tua cama, ficar no estado fetal e ficar sofrendo, essa é uma posição de coitadismo, porque se você botar a cabeça no teu joelho, mesmo que você não tenha problema, se você deitar na tua cama na posição fetal, cara, eu não te dou meia hora para você ficar deprimido. Então você tem que se mexer. Agora, se você começa a olhar para a solução, espera aí, eu perdi o meu trabalho, vamos dizer, o meu emprego. Ok, o que esse momento vai me permitir? Bom, já que eu tenho mais tempo, e uma coisa que você deve ter percebido, qual foi o volume de informações que a gente recebeu nesse período de graça? O que essas pessoas fizeram? Ficaram zapeando nas redes sociais? Ficaram olhando a vida dos outros? Ficaram desejando a vida dos outros? Lembra que se você se compara no que o outro é melhor com o teu pior, você vai se sentir um nada. Você vai se sentir um zero à esquerda. Então, olhando para você, vamos pensar naquela frase. O que eu sei, o meu conhecimento, a minha expertise me trouxe até aqui. É exatamente o que eu não sei, é exatamente o conhecimento novo que vai me levar para o próximo nível. Então, se eu estou desempregado, vamos lá, pelo lado positivo, eu tenho o dia inteiro para buscar conhecimento. E eu começo a fazer um estudo do que o mercado precisa. Porque está todo mundo com problema. Então, se nós olharmos para esse lado, e eu conseguir encontrar alguma solução, olha o volume de problemas que esse mercado tem. Então, você tem muito mais problemas do que nós tínhamos antes. Então, se você é um facilitador, se você é um solucionador de problemas, cara, você está nadando de braçadas, porque o mercado inteiro está cheio de problemas. Se você leva a solução, você tem muito mais trabalho do que você tinha antes da pandemia. Ai, mas eu perdi o trabalho. Calma, vamos ver o que você pode fazer. Analisa a tua situação. Começa a avaliar como é que eu posso mudar isso. E começa a olhar quais são as minhas habilidades, quais são os meus pontos fortes, o que eu tenho de ponto fraco, qual é o conhecimento que eu preciso adquirir a partir desse momento. O que de repente, um profissional na minha área, lembra que eu falei na questão da profissão. Se o cara ficar focado na profissão, a profissão corre o risco de desaparecer, o cara vai se sentir um nada. Só que às vezes, não é a tua profissão que tem que ser trabalhada. O que você tem que fazer é assim, qual é a minha expertise? Como que eu posso contribuir nesse universo? Como é que eu posso, de repente, aproveitar esse momento para fazer a diferença? Porque eu tenho certeza que muitos empreendedores, muitos donos de negócio estão ansiosos por pessoas colaborativas, pessoas que são engajadas, pessoas que arregaçam a manga de verdade e vão para cima, dizer, não, conta comigo, eu sou pau para toda obra. Peraí, eu ganhava 3 mil, 4 mil, beleza, você tem um trabalho de 1.500, cara, tamo junto, eu posso crescer dentro da tua empresa? Cara, conta comigo. Precisa ficar até às 7? Tamo junto. Lembra? 5% more. O que eu posso entregar mais? Se você é um cara desse, você começa a ser justamente uma moeda muito valiosa no mercado. Porque as empresas estão precisando disso. Tem muita gente que está, nesse momento, a empresa começou a olhar e falou assim, eu não preciso dessa pessoa. Essa pessoa estava aqui só recebendo salário. E se você é um cara que só recebe salário, então você tem a oportunidade de o que eu posso melhorar? Quais são os meus pontos fracos que, de repente, me fizeram perder o trabalho? Não, eu perdi o trabalho porque a empresa quebrou. Tudo bem, então quer dizer que eu tenho expertise que eu posso oferecer para outra empresa. Então, nesse sentido, cara, a gente tem aí, como eu falei, cara, você pode olhar para o problema, você pode olhar para a solução.
Aí depende de onde você mantém o foco. Eu até vou compartilhar um slide aqui, ó, que vai fazer muito sentido para isso que eu estou falando. Pensamentos geram sentimentos que levam a ações que trazem resultado. Então, se eu estou tendo... Só um momentinho. Pessoal, esses slides que o Akan está compartilhando, essa transmissão, essa live, ela está sendo passada simultaneamente lá nas nossas fanpages, lá no Facebook. E por lá está tendo esse compartilhamento dos slides, tudo. Quem quiser dar uma olhadinha em todos esses slides, acessa lá pelo Facebook. Vai lá, Akan. Então, voltando nessa visão aí, se eu perdi o trabalho, beleza? Eu começo a ter pensamentos ruins. Esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos, essa vivência de excesso de futuro, porque o cara perdeu o trabalho hoje, ele já está começando a pensar, caraca, como vai ser daqui 6 meses? Nossa, cara, como é que vão estar minhas contas daqui 6 meses? Cara, você sabe se você vai estar vivo daqui 6 meses? Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Por que você está projetando a tua vida para daqui 6 meses? Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar com planejamento. Entenda aí, eu não estou querendo radicalizar no sentido de dizer você não tem que olhar para o futuro. Mas olhar para o futuro, lembra daquela situação do problema aqui na minha frente? Ó, ele está aqui, ó, eu estou vendo, mas eu estou com foco aqui na solução, com foco no dia de hoje. Beleza, eu sei que isso é uma verdade. Se eu não fizer nada hoje, essa é uma realidade negra na minha vida. Então eu sei disso, isso é uma verdade. Mas eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a ter pensamentos diferentes, pensamentos positivos, pensamento de crescimento, pensamento de oportunidade. Consequentemente, os meus sentimentos vão ser positivos, eu vou estar mais animado, eu vou estar mais motivado, e a palavra motivação já mostra isso, motivo de ação, então eu vou me colocar em movimento, e as minhas ações sendo positivas vão me trazer resultados positivos. Então, a gente não vai viver o problema ad eternum. Cara, vai chegar um momento que as coisas vão parar. Só que, veja só, quem saiu correndo antes, no momento em que as pessoas voltarem efetivamente, as empresas voltarem, quem se preparou nesse tempo vai sair na frente. E tem uma coisa importante, 6 meses passaram na vida de todas as pessoas. Só que eu sei, e esse é o meu caso, que esses 6 meses fizeram com que eu terminasse com expertises que talvez num tempo normal e com aquela agenda mais louca, talvez eu não tivesse a possibilidade de fazê-lo. As ideias, os meus momentos de ócio criativo, cara, eu tô sem nada para fazer. Beleza, eu vou me trancar aqui, vou ficar numa vibe mais leve. O que eu posso ter de ideias novas para poder criar, para poder fazer e acontecer? Então você entende que, claro, é uma situação difícil, mas eu insisto, se você olhar para a situação difícil, se você olhar para o problema, você vai começar a viver o teu momento de coitadismo. E entenda, ninguém, e olha, isso é importante, ninguém vai fazer por você aquilo que é da sua responsabilidade. E da sua responsabilidade é se aperfeiçoar, se preparar, voltar para o mercado, se colocar à disposição e, cara, e usa o teu networking. Hoje, quem ganha dinheiro e que fica rico é quem tem o melhor networking. Ah, mas eu não tenho networking, eu não conheço ninguém. Primeiro ponto, começa agora, nesse momento, a se relacionar melhor. Só que a tua relação não pode ser uma relação de interesse, porque networking não é eu me relacionar com alguém com interesse de ter alguma coisa. O meu networking é o que eu posso oferecer para essa pessoa, como eu posso ajudar. Em algum momento essa pessoa vai retribuir. Exemplo disso sou eu aqui com vocês. Quantas coisas a gente já fez juntos, a partir do momento em que nós trabalhamos juntos, a ponto de vocês olharem e dizer, pô, eu posso contar com a Akan. E, cara, quando é poder contar de verdade. Quanto custa? Quanto eu deveria cobrar por esse momento? Quanto custa a minha hora de trabalho? Mas, cara, isso é parceria, isso é 5% more, isso é entregar além daquilo que você supostamente deveria entregar. Isso é pensamento de abundância. Por quê? Eu entregando isso, primeiro que a gente vai ter um mundo melhor. E segundo, que em algum momento esta entrega vai voltar. O que você emana, o que você emite, o que você manda, alguns acreditam no universo, outros acreditam em Deus. No meu caso, que acredito em Deus, eu faço porque eu estou fazendo para Deus. E antes de começar essa live, eu falei para o Espírito Santo, me inspira para que eu possa falar e ajudar as pessoas que estão conectadas a nós. E eu estou fazendo de graça, só que é um de graça, abre aspas, tá? Eu não estou ganhando dinheiro nesse momento, mas olha o quanto a gente está ganhando
através das pessoas que estão assistindo, ou que vão poder assistir, porque esse material vai ficar gravado. Cara, é você contribuindo. É aquilo que a gente vê na Bíblia, quando você ganha o teu talento, é você poder multiplicar o teu talento. O que você tem feito normalmente para multiplicar o teu talento? Então, eu espero que essa resposta que você trouxe no cara que perdeu o emprego é porque eu não quero passar a mão na cabeça de quem tem problema. Porque se eu passar a mão na cabeça de quem tem problema, esse cara vai comer migalhas. E a gente não está aqui para comer migalhas, a gente está aqui para sentar à mesa, a gente está aqui para comer aquilo que está sendo servido. Isso é uma visão de abundância. Então, esse cara que está vivendo um momento de coitadismo, esse mimimi, né? Porque tem gente que está na zona do mimimi, apontando o dedo para todo mundo. Olha para o espelho e aponta o dedo para aquela pessoa do espelho. E olha bem nos olhos daquela pessoa do espelho e fala assim, o que você precisa para ser melhor? O que você precisa para evoluir? O que você deixou de fazer até aqui? Porque o que você está tendo hoje é resultado de todas as suas ações. O que você precisa fazer a partir de hoje, que é o que você tem controle, para mudar o teu futuro? Akan, você está conseguindo me... Agora estou te ouvindo. Espero perfeito. que o meu áudio não tenha falhado até o momento aqui. Não, perfeito. Pareceu só uma mensagem diferente. Não, sensacional, Akan. Acho que é isso mesmo. Sabe, você imaginar assim na empresa lá que você está, se tiver uma lista dos funcionários e a empresa precisa desligar alguns por N motivos lá, em que posição que você está nessa lista ali, né? Você será que está ali nos primeiros que a empresa pode descartar porque você realmente está lá só pelo salário, só pelo dinheiro? Você ou faz realmente... parte da carga ou da tripulação? Da carga da tripulação, exatamente isso. Ou, não, esse cara aqui eu não posso me desligar, ele é essencial para a empresa aqui, o que ele oferece realmente é o a mais e, ele faz parte da equipe totalmente. Rodrigo, aqui, você entende que isso aí é o poder de decisão e esse poder de decisão está nas tuas mãos? É você que decide se você quer fazer parte da carga ou da tripulação. Você que tem que tomar essa decisão. E eu vejo, principalmente os jovens, como é complicado um pouco nisso. Eles focam tanto ali numa facilidade, só no financeiro e tudo mais, e não pensam justamente nesse futuro deles lá, o que ele pode agregar a mais. Ele só quer receber, né? Uma geração está acostumada a receber apenas. Eu falo sempre, tira o cifrão dos olhos que ele vem para o bolso. Se você está com o cifrão nos olhos, você está correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro. Então, tira o cifrão dos olhos que ele vem para o bolso. Faça pelo prazer. Faça sabendo que você vai estar contribuindo, vai estar ajudando, que você faz parte desse sistema. E aí, quando você faz isso com amor, isso faz com que você tenha resultado. Então, eu já vou até deixar aqui um parênteses, e inclusive eu vou, para quem está olhando aqui pelo Facebook, tem um slide que eu falo sobre propósito. E eu vou compartilhar esse slide porque é exatamente isso. Se você está hoje trabalhando em algum lugar, você tem que entender se isso está dentro do teu propósito. Você não pode estar lá só pelo salário. Porque se você estiver só lá pelo salário, desculpa, você está se prostituindo. E ninguém aguenta se prostituir por muito tempo. Porque senão você fica trocando somente pelo salário e aí você não consegue ter um motivo para estar lá envolvido no negócio e aí você acaba não tendo esse envolvimento efetivo de poder realmente dizer, cara, eu tenho prazer de estar aqui. Por isso a importância da empresa ter uma cultura e desse colaborador começar com essa empresa porque ele se identificou com a cultura da empresa. E aí, a partir do momento que ele se identificou com a cultura da empresa, essa cultura está alinhada com o propósito. E a gente fala, né? Eu gosto de compartilhar isso. O propósito, na realidade, ele vai fazer com que você continue onde os outros todos parariam. Você entende isso? Quer dizer, onde as pessoas estão desistindo, quem tem um propósito claro, quem tem um objetivo claro de vida, quem sabe onde vai chegar, sabe por que está dentro dessa empresa, ele vai contribuir e vai saber que ele faz parte do negócio e ele, naquele momento, ele não vai desistir. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu sempre gosto de trazer essas reflexões. Akan, para a gente finalizando assim, queria falar um pouquinho assim, o que você imagina que seja o profissional do futuro? A gente falou bastante, claro, que a qualificação e está estudando, e realmente, cara, o que tem hoje em dia de conteúdo disponível ali
naquilo que você quiser, das mais diversas áreas, tem hoje muito acessível, muito conteúdo, né? Então, fora a qualificação, tudo que acho que é o primordial, o que você visualiza do profissional do futuro? O que esse cara tem que ter de diferencial assim para ele realmente continuar numa carreira promissora e tudo mais e se destacar cada vez mais? Bom, além dele entender esse propósito, ou seja, não trabalhar por dinheiro, né, trabalhar por aquilo que ele se identifica, aquilo que faz parte da vida dele, consequentemente o dinheiro acaba vindo, né? Isso é um resultado. Ele precisa trabalhar muito focado nas expertises, nas habilidades, tipo, qual é a minha habilidade? O que eu tenho facilidade de fazer? Veja, eu não posso, surgiu um trabalho para, de repente, para eu chegar numa mesa de cirurgia e ficar ali como instrumentador ganhando 10 mil reais, de repente, por mês. Mas, cara, eu não gosto de ver aquilo, eu não me sinto bem em ver aquilo, eu passo mal. Eu vou lá por causa dos 10 mil reais? Não. Segundo ponto, eu vou entrar nessa profissão porque o meu amigo está ganhando muito dinheiro nisso? Não. Porque o que faz a diferença na vida das pessoas não vai necessariamente fazer a diferença na minha vida. Então, todas as vezes que eu olhar para um negócio, que eu olhar para um trabalho pensando nisso, muito provavelmente eu vou me decepcionar. Eu vou ficar numa situação que eu vou dizer assim, poxa, isso não faz parte do meu cotidiano. E aí, aquilo que a gente percebe assim, você olhar para o mercado, aonde as coisas estão tendo uma tendência de evolução? É você antecipar isso, é você olhar para o mercado e dizer, espera, o que vai acontecer? Isso é uma visão de liderança criativa. Então vamos pensar o seguinte, quando eu me especializei no atendimento online há 4 anos atrás, você acha que eu imaginava isso que nós estamos vivendo hoje? Não, eu nunca imaginei isso, cara. Isso está sendo novo para mim, tanto quanto para qualquer pessoa. Mas o que me fez estar desse momento preparado? Foi essa visão de antecipar uma situação. E aí todo profissional que ele começa a olhar mais para esse networking, para essa rede, ou começa a operar com tecnologia, ele começa a ter uma percepção da onde o mercado está direcionando. O que uma empresa pode necessitar. E além do mais, vamos parar para pensar dentro de uma empresa normal. Se eu sou um colaborador e eu me deparo com um problema, eu tenho que parar para pensar quais são os pontos de vista que eu teria disso, quais são as alternativas que eu teria a partir disso, e não chegar no meu gestor, vem cá, qual que é o problema? Além do mais, o gestor também, né? Em vez de responder, ele tem que perguntar, na tua visão, quais são as melhores alternativas que você encontra? Então, o que eu trago para você nesse sentido é o seguinte, as pessoas têm que ter um pouco mais de visão para arriscar, um pouco mais de visão para inovar, as pessoas têm que olhar um pouco mais para valorizar esse capital humano, trabalhar em equipe. As pessoas querem simplesmente aparecer pisando na cabeça dos outros. E é importante você trabalhar em equipe. Eu acho que nós tivemos aí o Rodrigo... Não, eu estou te ouvindo. Não sei se você está conseguindo me acompanhar pelo Face. Eu estou te acompanhando pelo Face e Instagram, eu estou aqui, mas parece que você está travado no Instagram. No Instagram travou ali, tá? Mas eu estou conseguindo, a gente tá te ouvindo tudo normal, deu uma travada ali no Instagram, mas a gente consegue finalizar aqui então, pelo deixa eu ver aqui, eu não sei se, porque para mim aqui está normal, se você está aqui no Instagram, então nós tivemos um pequeno problema aqui de conexão por parte da CD6, Rodrigo. Então, se você quiser, entra lá na página da CD6, na fanpage, no Facebook, a gente vai finalizar lá, porque a gente não está conseguindo dar continuidade aqui, talvez eu tenha que encerrar aqui para que a gente retome depois ali no Facebook. Você quer que eu encerre aqui? Porque, na realidade, como eu estou como convidado aqui, eu tô falando. Se alguém está me ouvindo aqui, quiser dar um ok para ver se está valendo. Aqui eu só estou tentando retornar aqui o do Insta, mas finalizando ali mesmo sobre esse profissional, finaliza aí para mim que eu só vou conectar aqui rapidinho novamente no Insta lá. Beleza. Então aí, ó. Você voltou, eu estou aqui já mandando a solicitação novamente. Vamos ver. Fechou tudo. Você está monitorando aí o nosso tempo? Eu estou tranquilo, mas temos 3 minutos. O nosso tempo é mais pelas redes, né? Exatamente.
Ó, eu mandei aqui, mas ainda você está travado aqui no Instagram. Aqui no Facebook estamos normal. Se você tá consegue me chamar novamente ali, entrar no Insta lá. Mas você não aparece ao vivo aqui para mim. Aqui no Instagram você não aparece para mim ao vivo. Não, mas beleza. Akam, vamos finalizando por aqui. Assim, ó, em primeiro lugar, cara, sensacional. Foi muito bom essa conversa que nós tivemos aí, tá? Acho que esclareceu muito, o pessoal interagiu bastante lá, foi muito bacana. Quero agradecer imensamente em nome da escola aí, tudo, as dicas e o nosso bate-papo, que foi sensacional. Foi muito bacana mesmo. Essa parte realmente do profissional começar a ter um outro ponto de vista. Porque, se você ficar na mesmice aí, você é o mediano. E se você tá feliz com isso, é bem isso. Chega em casa, abraça o ursinho e chora, porque essa é a tua vida. Tá? Beleza, para mim voltou o Instagram aqui. Opa, voltou aqui para mim também. Beleza. Bacana, estamos de novo aqui. Ó. Aí, deu uma queda. Só vou ter que baixar meu áudio aqui para poder voltar com o áudio aqui do Instagram. Então, você estava falando ali para a gente poder finalizar, né? Não pessoal. Então, todo mundo tivemos só um probleminha técnico aqui do Insta, mas a gente continuou passando direto lá no Face, tá? Mas, como eu estava falando, realmente, o profissional, a qualificação, acho que é a peça-chave, você se qualificar, realmente se preocupar em ser diferente ali. Se você ficar na mesmice, cara, você é o mediano, você é aquela pessoa que não tem o que reclamar. Cara, então chega em casa e chora, porque, essa é a tua vida. Se você quer uma mudança, realmente já está atrasado. Você tem que se qualificar, buscar algo diferente, ver qual que é o foco da sua vida. Acho que tudo isso que você falou acrescentou muito mesmo. Então, aqui, em nome da CD6, eu quero agradecer por você ter de pronto nos atendido nesse convite aí. Você é um parceiraço nosso aí. As portas estão sempre abertas. E, pessoal, sigam lá nas redes sociais o Ricardo Akam. Eu gostaria, inclusive, de deixar uma palavrinha no final, já que você está trazendo essa informação e que é muito relevante, né, que a gente está complementando. A gente fala muito de alta performance, a gente fala muito de liderança criativa e, às vezes, as pessoas não sabem nem o que isso significa, o que representa. Como você estava dizendo, né, no meu perfil eu trago muito conteúdo, mas eu tenho, nesse momento, uma coisa que talvez possa ajudar para quem busca isso, que é um desafio alta performance. É um desafio para que a pessoa deixe a zona de conforto. Né? Porque para você deixar a zona de conforto, você primeiro precisa saber o que você quer, saber quanto custa e decidir pagar o preço. Se você fizer esse processo, você consegue deixar o ponto que está te estagnando. Então, eu gosto de trazer essa posição, eu estou compartilhando aqui, né, para quem tiver interesse, porque eu acho que vale muito a pena a pessoa dizer assim, alta performance é só para quem é atleta, alta performance é só para quem está nos extremos. Gente, pensa no seguinte, entre os extremos, mediocridade ou você ser top, você tem o meio, você tem vários processos medianos não de medíocres, mas no meio de você poder buscar alternativas entre os extremos. A gente fala que ao invés de você fazer 100-100, você pode entrar na relação de Pareto, 80-20. O que é isso? Buscar 20% daquilo que você pode fazer para ter 80% dos resultados. E aí começa a entrar alta performance na tua vida. Maravilha. Ricardo, obrigado novamente aí, cara. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado mesmo. Obrigado pela interação de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado muito dessa live. Qualquer coisa, mande mensagens aí. E uma boa noite a todos. Ricardão, obrigado novamente. Uma ótima semana para ti.
Obrigado a todos que participaram. Muito grato mesmo pela sua participação. E conta comigo, sempre à disposição, e para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desses assuntos que nós falamos, o Instagram tem um monte de conteúdo ali que, de repente, pode estar sendo aproveitado, ou mesmo no Facebook. E conta comigo, sempre que tiver aí um desafio e quiser compartilhar com esse teu pessoal aí, estamos juntos. Agradeço a CD6, agradeço você, a Shirley, o pessoal todo aí. Obrigado mesmo. Valeu, Akan. Obrigado. Boa noite. Um abraço, até mais.